Então, continuando, né, com essa palavra, onde nós sabemos que Davi, ele cai por causa de uma carência emocional. E a carência, ela é disfarçada desse desejo, porque ele sentiu o desejo de estar com Batseba. Ele perdeu os princípios, os seus valores, aquilo que era certo, por causa da carência emocional. Davi ele estava em guerra quando Davi ele não estava em guerra quando ele caiu. Davi estava sozinho. Então, o nosso perigo, a nossa vigilância maior é quando nós estamos sozinhos. Quando que eu paro e eu fico sozinha comigo mesmo, o que eu faço para passar o meu tempo? Será que o meu tempo está sendo preenchido com a palavra do Senhor ou com uma coisa sadia? Ou eu estou usando esse tempo de solitude e transformo em solidão e acabo ficando sozinha e acabo gerando em mim uma carência emocional que eu preciso de colocar coisas ou pessoas ou até mesmo vícios para estabelecer valores, para me sentir bem com esse vazio que eu carrego fora das minhas lutas. Veja que tem lutas que eu sou mais que vencedoras, mas tem lutas que a gente tem que estar na vigilância. A Bíblia ela não diz que Davi estava fraco fisicamente. Ela mostra que ele estava emocionalmente desocupado. E assim, né, nós sabemos que o vazio emocional, ele não grita, ele se manifesta em distrações. Quando eu estou com uma exaustão grande emocional, eu procuro distrações. E nessas distrações que vem o perigo. É nessas distrações que pode acontecer uma grande queda, assim como aconteceu com Davi. A ausência externa revela a ausência interna sobre o que estava governando a vida de Davi. Davi permaneceu em Jerusalém, ou seja, ele ficou onde não deveriam ficar. Ele não era por preguiça, era por desconexão interna. Um homem, quando não sabe nomear o que sente, ele se isola, ele se distrai e ele se anestesiam emocionalmente. A ausência de propósito e de nomeamento abre espaço para o desejo desorganizado. A carência não é falta de Deus, é falta de conexão. Davi, ele não teve conexão. Davi, ele tinha Deus, ele tinha poder, ele tinha conhecimento, ele tinha mulheres, ele tinha sucesso. Mas a carência emocional, nesse princípio, não se enche com conquista. E como terapeuta, nós vemos isso todos os dias em nossas análises clínicas. Homens e também mulheres cercados de pessoas, mas emocionalmente se sentem sozinhos, se sentem vazios. A carência ela aparece quando o homem ou quando a mulher não sabe pedir cuidado, não sabe expressar a sua fragilidade e confunde necessidade com desejo. O desejo como tentativa de cura emocional. Davi queria curar uma carência emocional e por isso ele deu a vazão ao sinal, que foi o desejo que ele sentiu por Batseba. Davi não desejou apenas Batseba, ele desejou alívio emocional. O desejo foi uma tentativa inconsciente de que preencher o seu vazio, sentir algo e se reconectar consigo, mas nenhum prazer
vai curar a sua carência. Guarde isso, que nenhum prazer vai curar a sua carência. O desejo, ele alivia por instantes, mas aprofunda cada vez mais depois que o ciclo acaba. A queda como consciência e não como um começo. O adultério não foi o início, foi só o sintoma. Antes da queda, houve solidão emocional, houve falta de vigilância, houve ausência de diálogo interno e distanciamento afetivo. A Bíblia ela não mostra que Davi orando naquele momento. Não mostra Davi se aconselhando, mostra Davi olhando e desejando. Quando o homem para de conversar, ele começa a olhar demais. A perca da família como um reflexo do caos internos. Davi, por não ter vigiado, ele perde totalmente a autoridade dentro do teu lar e traz dentro do teu lar maldições de geração para geração. Depois da queda, Davi ele perde a autoridade dentro da tua casa. Davi ele perde a conexão com os seus filhos e Davi perde paz emocional. Filhos se rebelam e família se fragmenta. A família se dispersa, a família se divide. E eu estou aqui para trazer esse conhecimento. A família sente que o homem não elabora mais, não colabora mais. Os caos externos refletem o colapso interno não tratado. Deus, ele não expôs Davi. Ele convida a Davi a uma consciência. Veja que Deus envia quem? Envia o profeta, envia Natã. Não para humilhar Davi, mas para despertar Davi de algo. Porque a cura só começa quando nós assumimos o que sentimos, quando reconhecemos o vazio, para se lhe esconder através de força. Então, nós temos que parar de se esconder através de força, através de vitórias que já foram conquistadas lá atrás. E a gente acha que nunca vai ser a nossa vez. A gente acha sempre que o outro vai cair. Então, essa é uma vigilância que nós temos que ter. Davi, ele não nega, ele sente e ele escreve nos Salmos 151. Isso é terapia espiritual, reconhecendo, arrependendo e se reorganizando a sua vida interna. A cura não é voltar ao poder, é voltar para a verdade. Deus não devolve tudo a Davi, mas devolve inteireza, porque a maturidade não é cair, é aprender a cuidar do que sente antes que vire pecado. A conclusão desta mensagem terapêutica para muitas pessoas hoje não são maus, não são fracos e não são sem fé. São emocionalmente carentes e analfabetos afetivamente. Aprenderam a vencer as suas guerras, mas não aprenderam a sentir. E Deus não quer homens duros, Ele quer homem inteiro. Então vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e meu Pai, visita os lugares vazios dentro de nós, onde usamos a força para esconder a carência e traz a consciência. Onde usamos desejo para anestesiar a dor,
traz a cura. Ensina-nos a cuidar do nosso coração antes que os vazios nos conduzam às escolhas que nos afastam de Ti. Cura, Senhor, esses homens, essas mulheres por dentro, para que a casa deles volta a estarem em paz. Amém? Fique com essa palavra no